Olá pessoal do 8º ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia, fazendo a correção da nossa terceira atividade, onde falamos sobre população mundial, sua distribuição, rotas de dispersão e diversidade. E na primeira questão, vamos ter: a população mundial está distribuída de forma desigual pelos continentes. Nesse sentido, marque a alternativa que corresponde ao continente mais populoso. O continente mais populoso do mundo, com mais de 60% da população mundial, é a Ásia, e a resposta do primeiro vai estar logo na letra A. O segundo pede para a gente assinalar a alternativa onde conste o continente menos populoso dessa vez. E o continente menos populoso do mundo vai ser a Oceania. Veja bem, aqui nessa lista de continentes não conta o continente Antártido, porque ele não possui uma população permanente. Então, ele seria o menos populoso, mas como não existe população nenhuma permanente, ele não consta dessa lista, tá? Então, terceiro, a distribuição populacional ela não ocorre de forma homogênea, ou seja, igual. Esse fenômeno é constatado através das disparidades nos números de habitantes de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde ao país mais populoso do planeta. O país mais populoso do planeta é a China. Em seguida vem a Índia, mas a resposta do terceiro vai estar na letra B. Quarto, sobre a população, a alternativa verdadeira é... a alternativa verdadeira vai estar: pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta, um grande número de habitantes, certo? Isso é uma região populosa. Povoada é quando tem muitos habitantes por quilômetros quadrados, e essa é a diferença. O quarto, a única alternativa correta vai estar na letra C. Quinto, o Brasil é um país populoso e despovoado. Tal contradição aparente pode ser explicada da seguinte maneira: tem ligação com a questão anterior. Populoso é quando tem um número de habitantes, certo? Um número de habitantes muito grande. E povoado é quando tem um número de habitantes muito grande por quilômetro quadrado. O que acontece com o Brasil é, ele tem uma grande população absoluta, um grande número de brasileiros moram aqui no Brasil. Mas como a área do Brasil é muito grande, o quinto maior país do mundo, esse número de pessoas não ficam todos juntinhos um do outro. Tem poucos habitantes por quilômetros quadrados. Então, a área do Brasil é um pouco despovoada. Moram poucos brasileiros por quilômetros quadrados. Isso é o que vai explicar. Então, a resposta do quinto ele vai estar na letra D. O Brasil ele tem uma densidade demográfica pequena em relação ao total de sua área. Quinto, letra D. O sexto, assinale a alternativa que indica o conceito de população relativa. População relativa é o número total de habitantes dividido pela área que ocupam, dividido pela área do país. E a resposta do sexto vai estar na letra C. O sétimo, sobre população relativa e população absoluta, marque V para verdadeiro e F para as proposições falsas. População relativa ou densidade demográfica é o número total de habitantes de um determinado país? Não. Esse caso aqui, o número total de habitantes, é a população absoluta. Portanto, essa primeira afirmativa ela vai estar falsa. População absoluta é o número obtido pela divisão do total da população absoluta pela área na qual essa população está inserida. Mais uma vez, não é uma divisão, é um número total. Esse aqui seria a população relativa. A população relativa faz essa relação do número de população com sua área. Então, esse aqui, mais uma vez, vai estar falso. O termo populoso refere-se a uma elevada população absoluta em um determinado local.
Esse sim, é o número total que mora naquele país. Então, ele é populoso por conta disso, esse é verdadeiro. O termo povoado refere-se à distribuição da população em um determinado território ou área, esse também está sim como verdadeiro. E ficou então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O oitavo, continente que não apresenta uma população permanente, devido às suas grandes dificuldades naturais, o gelo permanente, as baixas temperaturas, os ventos que podem atingir uma velocidade de mais de 300 km por hora. A Antártida, ela tem uma grande dificuldade de fixar uma população, deles viverem lá, por mais moderno que seja, de forma de viverem bem. Não tem nem como produzir os alimentos lá. Então, a Antártida é o continente que não possui uma população permanente. A maior parte é ocupado por cientistas que moram em determinado período do ano, geralmente no verão da Antártida, fazendo pesquisas científicas, mas que têm suas residências fixas em outros continentes. Então, oitavo, letra C. Nono, as seguintes áreas são vazios humanos, são vazios demográficos, não é isso? São aqueles que, por conta de sua dificuldade natural, eles apresentam poucas pessoas morando nela. Um exemplo disso, nós vamos ter um deserto do Saara, por conta da seca, o Himalaia, por ser muito alto, então é rarefeito, dificultando o transporte e a respiração. A Amazônia, porque a grande floresta, dificuldade de locomoção, muito quente e muito úmido, que traz prejuízo à saúde. A Sibéria, que é no extremo norte da Rússia e que é muito frio, baixas temperaturas, gelo constante. São desertos demográficos pela dificuldade que tem do humano de fixar nesses lugares. Então, a resposta do nono, letra B. Décimo, os fatores favoráveis à fraca concentração humana são o que é que vai levar poucas pessoas a morar em um lugar, né? Isso, minha gente. Falta de recursos no subsolo, falta de riqueza, clima muito quente ou muito seco, uma fraca industrialização. Por que isso? Porque para sobreviver, o homem precisa trabalhar, ter meios de conseguir dinheiro e, portanto, sobrevivência. Então, falta de recursos minerais é bastante sério, porque se uma área tem ouro, eu levo alimentos, eu levo água de outro lugar e eu vou explorar essa riqueza, certo? Então, vamos observar também essa parte financeira. O décimo vai estar na letra C. O 11. Existem no mundo vastas regiões que não reúnem condições para a fixação do ser humano. As regiões que a seguir se indicam são exemplos disso. Assinale a única alternativa errada. A única alternativa errada vai estar na letra D. O excesso de chuvas e de altas temperaturas, elas tornam as florestas equatoriais espaço pouco atrativo para a população, tá, gente? Não muito atrativo, porque elas podem trazer grandes prejuízos à saúde. São altas temperaturas, mais de 30 graus em média, e com um nível de umidade bastante alta. Então, isso repele as pessoas. A resposta do 11º na letra D. 12. O relevo, o clima, o solo são exemplos de fatores que são fatores físicos ou naturais que podem atrair ou não as pessoas para morarem naquele lugar. Se uma região apresenta muita água potável, solo plano, relevo plano, como muita planície, riquezas de minérios, ele vai atrair mais pessoas. E são recursos naturais. 12, letra D. As guerras e conflitos, perseguições religiosas, são exemplos de fatores humanos ou históricos, tá? Mas a resposta correta está mais na letra C. São fatos históricos que marcaram e que podem, sim, atrair pessoas ou expulsar pessoas de uma área de conflito, como é o caso. 14.
As regiões situadas nas altas latitudes, ou seja, regiões que estão próximas do Polo Norte ou do Polo Sul, são de difícil fixação humana. Por quê? Principalmente pela produção de alimentos, já que uma vez que esse solo, eles estão praticamente o ano inteiro congelados e fica impossível, portanto, produzir alimentos, a agricultura lá. Então, é um dos fatores que torna difícil a fixação do homem, a produção de alimentos, a não poder conseguir produzir seus alimentos. Então, 14, letra B. Áreas atrativas para a população são áreas que geralmente eles possuem uma grande população, porque os homens vão aonde ele tem vasta quantidade de água, onde se pode produzir alimentos com solo fértil, relevo ameno, né? Mais planícies, temperaturas amenas, condições sociais e de trabalho, extração de riquezas. Com isso, minha gente, terminamos a nossa correção. Até o nosso próximo encontro.